quando eu tenho velocidades comparáveis à da luz, pode acontecer de um objeto mudar de massa. E quando ele muda de massa, esse termo que aparece aqui muda de valor e, portanto, eu não estarei mais somando uma constante. Eu estarei somando alguma coisa que pode mudar com a dinâmica do processo. Portanto, isso quer dizer que a definição relativística de energia traz consigo uma física nova. Traz consigo a possibilidade da ocorrência de fenômenos novos, comparados com o que a física clássica previa. A relação pitagórica para a energia relativística. A relação pitagórica está expressa na primeira linha do quadro, eu vou escrevê-la de outra maneira. Isso aqui é E ao quadrado igual a PC ao quadrado mais MC2 ao quadrado. Vamos pegar essa quantidade, a quantidade P vezes C. P vezes C é... Lembre da definição de P, né? Isso aqui é gama vezes M vezes V vezes C. Tá certo? Veja que aqui aparece gama MC, que é um pedaço da conta que define a energia relativística. Eu vou fazer aparecer a energia relativística aqui. Eu vou multiplicar e dividir isso por C. Né? Eu não mexi em nada. O resultado é que eu tenho do lado direito do sinal de igual, gama, M, C quadrado, que é a energia relativística. Então fica a energia relativística multiplicada por V sobre C. Qual é a mesma letra que eu uso para V sobre C? Beta. Acabei de provar que P vezes C é igual a E elevado a beta. Essa aqui é a segunda relação importante que conecta a energia relativística com o momento relativístico. Vamos determinar qual é a energia de repouso e a energia cinética de três objetos. O primeiro objeto é uma bola de massa 100 gramas que tem velocidade 100 metros por segundo. O que eu chamo de energia de repouso é esse termo mc quadrado que aqui aparece, tá? Então muitas vezes eu vou denotar mc quadrado por E índice zero e vou chamar isso aqui de energia de repouso. A energia relativística de um objeto que está em repouso, se ele está em repouso ele tem velocidade zero. Se ele tem velocidade zero, o momento dele é zero, então a energia de repouso dele é simplesmente mc quadrado, né? Então eu quero descobrir quem é a energia de repouso e quem é a energia cinética desse objeto. Me ajude a determinar a energia de repouso desse objeto. A massa dele vezes a velocidade da luz ao quadrado. Eu vou determinar isso em unidades do sistema internacional. Portanto, 0,1 kg vezes 3 vezes 10 à oitava, só que isso é elevado ao quadrado. Então vai dar 9 vezes 10 a 16. Isso aqui é 9 vezes 10 a 15 joules. Essa é a energia de repouso associada a essa bola. Veja que isso aqui é um objeto macroscópico, não é verdade? Qual é a energia cinética desse objeto? Para velocidades baixas, a energia cinética relativística é praticamente igual à energia cinética clássica, não é verdade? Qual você acha que deve ser a expressão que eu devo utilizar agora? A clássica ou a relativística? Nesse caso, é claro, muito mais prático usar direto a expressão não relativística. Isso aqui vai dar 1 meio de 10 a menos 1 vezes a velocidade ao quadrado, né, que dá 10 a 4. Então isso aqui dá 10 ao cubo sobre 2, né, 500 joules. Mas, de fato, esse objeto é um objeto claramente não relativístico. Está aqui claro que ele é não relativístico, né? O resultado que você obteve, ele é típico. E eu vou destacar o fato de que a energia cinética calculada é muitíssimo menor do que a energia de repouso. Para objetos não relativísticos, você vai ter esta relação sempre verdadeira. A energia cinética é muito menor do que a energia de repouso. Vamos pegar uma amostra de 1 kg de metal com velocidade zero. Qual é a energia de repouso dele? 9 vezes 10 é 16, direto. E a energia cinética dele? É zero, né? Zero. E agora vamos pegar um terceiro, um elétron, com uma velocidade 0,999 C. Como é que a gente determina a energia de repouso? Então a energia de repouso dele seria 9,11 vezes 10 a menos 31, vezes o quadrado da velocidade da luz, que é 9 vezes 10 a 16. Eu estou usando unidades do sistema internacional, isso aqui está em quilogramas, isso aqui está em metros por segundo elevado ao quadrado, e isso aqui vai dar
0,8 vezes 10 a menos 13 joules. Tá? E qual é a energia cinética desse objeto? E agora, qual é a expressão da energia cinética que eu devo utilizar? Agora não tenho jeito, vou ter que usar a expressão da energia cinética relativística. Né? Para usar a expressão da energia cinética relativística, eu preciso calcular o valor de gama. Porque, veja, a energia cinética relativística é a energia total gama mc2 menos a energia de repouso mc2. Isso aqui é gama menos 1 vezes mc2, que é a energia de repouso que eu já calculei. Não é verdade? Então eu preciso calcular o valor de gama. E aqui eu não posso fazer aproximação nenhuma, porque esse beta é quase 1. Então esse gama vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos beta quadrado, e beta é 0,999 ao quadrado. Vou botar assim, da ordem de 22. Esse é o valor de gama. A energia cinética vai ser gama menos 1, é 21, vezes esse valor aqui. Eu vou botar o valor aproximado, 1,6 vezes 10 a menos 12. E o importante é que este valor é 20 vezes maior do que a energia de repouso. Então aconteceu o contrário do que tinha acontecido com o objeto não relativístico. No objeto não relativístico, a energia cinética era muito menor do que a energia de repouso. No objeto relativístico, a energia cinética é maior ou igual à energia de repouso. Esse, aliás, é um outro critério para você determinar se você está em presença de um objeto para o qual você deve usar a relatividade ou não. Como é que eu trato uma colisão relativística? Lembra que, no caso clássico, quando você tem a colisão entre dois objetos, você é guiado na análise dessa colisão por dois princípios de conservação, duas leis de conservação, né? A conservação de momento e a conservação de energia cinética quando ela cabe, né? No caso em que a gente trata partículas elementares, a conservação da energia cinética vai acontecer sempre. Não há efeitos dissipativos no movimento de elétrons em geral, tá certo? Então, vamos supor que eu tenha uma colisão de duas partículas relativísticas. Aqui tem uma partícula 1 que se move com velocidade v1 em direção a uma partícula 2 que está inicialmente parada. Tá? E na situação final eu tenho a partícula 1 se movendo com uma velocidade que eu vou chamar de v3 e a partícula 2 se movendo com uma velocidade que eu vou chamar de v4. Como é que eu escrevo então a conservação de momento? Eu tenho que escrever qual é o momento inicial, antes da colisão, e obrigar isso a ser igual ao momento final, o momento depois da colisão. Como é que é o momento inicial? O momento relativístico é gama mv. Aqui vai aparecer gama, eu vou chamar de gama 1, porque este gama que está aqui está relacionado com essa velocidade. Qual é o momento inicial da partícula 2? 0. Né? Assim como na mecânica clássica, se a partícula está parada, também na mecânica relativística ela tem momento 0. Isso aqui tem que ser igual, gama 3, M1 V3, gama 4, M2 V4. Como é uma colisão unidimensional, eu posso até ignorar esses sinais de vetores, né, e tratar a velocidade como um escalar com sinal. E aí eu estou dizendo que todas as velocidades que estão para a direita são velocidades positivas, tá certo? A segunda lei de conservação que eu vou impor é a conservação de energia. Você observe que o c² comparece em todos os fatores aqui, né? Então, de fato, ele é desnecessário, eu posso jogar ele fora, né? Divido tudo por c². Outra coisa especial, quem é gama 2? Qual é o valor de gama 2 neste caso particular? Esse gama 2 vale 1, porque ela está parada. Se ela está parada, o beta dela é 0. Tá certo? Então, 1 sobre raiz de 1 menos beta 2 é 0. Fica a raiz de 1, que é 1. 1 sobre 1 dá 1. Então, o gama 2 é 1. Então, aqui está. Eu recaio num sistema de duas equações com duas incógnitas, assim como acontece na física clássica. Nisso não tem nada de diferente. O que tem de diferente aqui é que esse sistema é mais difícil de resolver do que o outro.
porque você tem as velocidades comparecendo puras e comparecendo escondidas dentro dos gamas. Tá certo? A maneira de se resolver esse sistema é, por exemplo, você usar a primeira equação para obter V4 como função de V3, e vai dar um trabalho fazer isso por causa dessa raiz embutida aqui. Aí você leva esse valor de V4 na equação de baixo, você fica com uma equação só em V3, informa você que o resultado vai ser uma equação quadrática em V3, vai aparecer V3 quadrado. Essa equação quadrática, como sempre, tem duas soluções. Uma das soluções vai ser V3 igual a V1 e V4 igual a zero. Essa solução não tem sentido físico, é como se a partícula 1 tivesse passado por dentro da partícula 2, né, e continuado. Tá na cara que a imposição da conservação do momento e da energia podia ter essa solução, né? Porque se a partícula 1 mantém a sua velocidade e a partícula 2 também, então o momento e a energia continuam iguais. Só que não faz sentido físico, porque isso equivaleria a partícula 1 ter passado por dentro da partícula 2. A segunda solução é a solução que interessa. E você vai ver que os resultados não são muito diferentes daqueles que você espera classicamente.